Eu participo do CPDOC, que é o Centro de Investigação e Documentação Espírita. E muitos trabalhos que apresentamos em congressos estão desenvolvidos no CPDOC. Alguns trabalhos do CPDOC estão disponíveis neste site. Nós já publicamos alguns livros e recentemente tivemos a oportunidade de lançar o livro de Eugênio Lara, o mesmo Eugênio que cuida do site chamado Pense, que é um dos principais sites que existem sobre a questão social espírita. E ele lançou um livro sobre o humanismo espírita, em que afirma, parafraseando Jean-Paul Sartre, ele afirma que o espiritismo é um humanismo. Há também um livro meu, já esgotado, mas foi publicado, chamado Centro Espírita. Há um livro da Jacira, que estará aqui hoje falando sobre esse tema, e vários outros companheiros. O CPDOC criou um curso pela internet, que nós chamamos de web curso. Quero convidar também a todos para conhecê-lo, porque ele busca fazer a análise das questões espíritas numa visão desvinculada da religião. Então nós consideramos que é o primeiro curso pela internet desvinculado da religião espírita. O nosso tema é o espiritismo e as injustiças sociais. Começo dizendo que as injustiças sociais existem e persistem. Há muitos problemas no mundo hoje. Nós temos o problema da fome e da miséria. Temos o problema da fome e da miséria é muito presente ainda no mundo, mesmo para aqueles que têm que enxergar, mesmo aqueles que não querem. Nós temos algumas regiões no mundo que são dominadas pela fome. E, estranhamente, não existem ações determinadas no mundo hoje para acabar com esse problema grave. Um problema que temos é uma grande concentração de pessoas em muitas áreas que faz com que os recursos não sejam suficientes para todos. Temos também o problema do preconceito, do prejuízo, que se apresenta, por exemplo, na questão do preconceito de classe social, na questão do preconceito contra a homossexualidade, na questão do preconceito em relação à etnia, que, na minha opinião, de forma errônea, é chamado de preconceito racial. Não tem sentido dizer isso, porque somos todos de uma mesma raça, a raça humana. Esse é o preconceito de etnia, é o preconceito de origem, que recentemente teve um episódio com o jogador brasileiro Daniel Alves, aqui mesmo, próximo aonde estamos. Há a injustiça, ou seja, condições diversas para pessoas diversas nas várias sociedades. Nós temos o problema da desigualdade. Aqui, por exemplo, aparece um condomínio, um conjunto habitacional de alto padrão ao lado de uma favela na cidade de São Paulo. Há as próprias favelas, que em língua espanhola às vezes são chamadas de tegúrios ou chabolas. As favelas existem em vários países do mundo, no Brasil, na África, na América Latina, de uma forma geral. Temos problemas relacionados aos cuidados com a saúde. Existem países inteiros em que essas condições de saúde não são bem cuidadas. Problemas relacionados à educação. A educação ainda não é considerada um direito integral no mundo inteiro. Aqui temos, por exemplo, um mapa da situação do analfabetismo no mundo, que mostra que alguns países do mundo
tem ainda alto índice de analfabetismo. Observem que quando mostramos um mapa como esse, eles têm todos a mesma face. Os problemas estão todos relacionados. E possivelmente um mapa de uma questão econômica poderia representar um mapa de uma questão educacional, ou o mesmo mapa poderia representar a questão da saúde. Qual é a visão espírita das injustiças sociais? E o que podemos propor sobre isso? Esse é o tema da minha apresentação. Manuel Portero, argentino, combateu a visão espírita que considera que não devemos tratar dessas coisas. Ele diz que o espiritismo deve ser um ideal humano propulsor do progresso e das causas nobres, aberto a toda iniciativa de bem-estar social, a toda tendência renovadora e libertária. No livro de Manuel Portero, chamado Espiritismo Dialético, ele comenta que aplicar o espiritismo a resolver somente problemas metafísicos próprios da viedia escolástica, tratando só da investigação do mais além, preso à viela moral das religiões, que ensinam a respeitar falsos direitos e injustos privilégios, como coisas absolutamente necessárias e conformes à justiça divina, ele perde o seu caráter de ciência integral e progressiva. Esse é um dos momentos mais fortes do trabalho de Manuel Portero, em que ele declara objetivamente que o espiritismo não se alinha à linha retrógrada das religiões que buscam apenas justificar as injustiças sociais. O objetivo, então, da nossa apresentação é analisar as causas das injustiças, propor ações para melhorar a sociedade, baseados no espiritismo laico e livre pensador. Quais são as causas das injustiças? Analisando do ponto de vista espírita essa questão, concluímos que as causas levam todas a uma única causa. A primeira coisa a dizer é que na visão do espiritismo livre pensador, os seres humanos são os únicos responsáveis pelas injustiças sociais. Então temos que romper definitivamente com qualquer ideia que coloque em questões kármicas e em questões divinas as responsabilidades pelas injustiças sociais. Kardec foi claro nessa questão. Na questão 913, na pergunta: qual é entre todos os vícios o que pode considerar-se como mais pernicioso? Ele diz: muitas vezes lo dizemos, o egoísmo. Dele procede todo o mal. Estuda cada um dos vícios e comprovarás que é, no fundo, de todos eles que está o egoísmo. Portanto, a principal causa das injustiças sociais é o egoísmo humano. E cabe ao espiritismo, como a várias outras filosofias e pensamentos, contribuir para que possamos combater essa causa raiz. Qual é a contribuição espírita, laica, para essa questão? Sobre isso, vou propor primeiro alguns pensamentos da maneira de ver o espiritismo, depois a questão da reencarnação, como que podemos ver de forma mais avançada, porque a reencarnação está na base do pensamento espírita laico ou pensamento espírita religioso. É principalmente na reencarnação que nós enfrentamos a maior divergência entre esses dois pensamentos, e também a ética e moral. Primeiro, os conceitos básicos, que não vamos nos estender, porque mereceria toda uma discussão durante todo um dia, mas que servem para repensarmos o próprio espiritismo. Num trabalho que desenvolvemos no CPDOC,
buscamos retomar a questão dos temas fundamentais do Espiritismo. E os resumimos nesses 6 pontos fundamentais. Primeiro, a existência de Deus como causa primeira das coisas e comprometido com a própria existência do universo. Não como aquele Senhor que fica num trono comandando as ações do universo. Segundo, a imortalidade como um tema a ser estudado cientificamente e como uma forma de repensarmos toda a nossa vida. A mediunidade como um instrumento de conhecimento e instrumento de aprendizado e de ciência. A evolução. O Espiritismo, através da reencarnação, dá uma contribuição ao processo de evolução, porque coloca também a evolução espiritual alinhada à evolução material. A reencarnação, como um instrumento de progresso, de crescimento e de educação contínuos. Ética e moral. O Espiritismo, além de ter um impacto moral, por ter grande análise, tem uma análise importante do papel do comportamento das pessoas, tem também uma contribuição ética, porque busca dar contribuições à sociedade para que ela construa novos valores e novas formas de organização. Quando buscamos compreender o Espiritismo do ponto de vista livre e pensador, vamos entendê-lo como uma ciência integral e progressiva que possui método de investigação. Vamos compreendê-lo como uma filosofia científica, racional, dialética, e aqui uma grande contribuição de Porteiro, existencialista, uma grande contribuição do brasileiro José Herculano Pires, e livre pensador. Pensamos também o Espiritismo com consequências éticas, morais, sociais e até mesmo estéticas, com influência na arte e na forma das pessoas do mundo se apresentar. E quando repensamos o Espiritismo, podemos redescobri-lo como não religião e como não revelação divina. Esses conceitos nos dão base para repensar a contribuição espírita para as questões sociais. Do ponto de vista da reencarnação, vou apresentar primeiro qual é a análise que fazemos da visão cristã espírita da reencarnação e depois da visão laica espírita da reencarnação. Primeiro, a visão espírita cristã. Esse trabalho se baseou sobretudo nos textos de Emmanuel, o Espírito que se comunica por Chico Xavier, mas também está embasado em vários outros textos espíritas religiosos. Primeiro, na visão religiosa cristã, com o qual não concordamos, a reencarnação visa o aperfeiçoamento do espírito através de provas e expiações impostas e programadas. Segundo a visão cristã, a reencarnação possui uma planificação prévia, detalhada e determinística, que não permite qualquer mudança. Segundo a religião cristã espírita, a doutrina da reencarnação tudo explica. As dores e aflições são causadas por erros do passado e por marcas que ficam no espírito. E o espírito leva a culpa e o pecado originais durante a sua encarnação. Segundo a visão cristã espírita, na reencarnação, a reencarnação explica e justifica as desigualdades e injustiças sociais. E até mesmo nas nossas listas de discussões da CEPA, algumas pessoas colocam esse tipo de visão, dizendo que não devemos nos importar com os sofrimentos e as injustiças, porque são provas que as pessoas trouxeram de outras vidas. Segundo a visão cristã espírita, depois da morte, o espírito é recompensado ou castigado, de acordo com a sua conduta durante a encarnação. Qual é a visão laica?
da reencarnação. Primeiro, retomando Kardec, os objetivos da reencarnação são o aprimoramento, a evolução do espírito e a participação do espírito na marcha do universo. Kardec coloca claramente que um dos objetivos da encarnação é cada um de nós fazer a nossa parte para a marcha do universo. Do ponto de vista da reflexão filosófica, propõe a visão laica, que o Espiritismo pode ser analisado utilizando a dialética. E a dialética da reencarnação constitui nascer, morrer e renascer novamente. Nascer e morrer tornam-se, portanto, tese e antítese. E o renascimento se torna síntese, numa visão dialética. A racionalidade. Gustave Guélé nos mostra que a reencarnação apresenta uma visão racional da vida presente e da vida futura. E que a razão é o principal instrumento de análise da reencarnação. Do ponto de vista ainda da reflexão filosófica, nos propõe Eugênio Lara que a reencarnação se alinha à evolução universal e promove o entrelaçamento entre a evolução material e a evolução espiritual. Do ponto de vista do caminho depois da reencarnação, nos propõe Guélé e Leon Denis que a lei de justiça não pune nem recompensa. É o ser humano que traça o seu próprio destino. Não há necessidade de juízo final, nem de sanções sobrenaturais. E sobre as questões éticas, morais e sociais, do ponto de vista da reencarnação, propõe a análise laica, livre e pensadora. A reencarnação fortalece os laços de família e sociais. A vida em sociedade e em família é necessária para o progresso do espírito. Isso vem de Allan Kardec. E de Allan Kardec e Manuel Porteiro, concluímos que a doutrina da reencarnação tem consequências morais, sociais e estéticas, tende a levar o ser humano a ser melhor, mais solidário e buscar o bem de todos, e também leva ao ideal humano propulsor do progresso e das causas nobres. Por fim, a visão laica da reencarnação propõe, do ponto de vista ético e moral, que as injustiças sociais são devidas ao egoísmo humano e não se justificam pela reencarnação. E a luta contra as injustiças sociais e desigualdades é essencial à evolução do espírito na sociedade. A visão laica nos permite propor algumas mudanças na nomenclatura e no vocabulário. Evitar, por exemplo, as palavras céu e inferno, que de maneira alguma representam a visão espírita. Não há céu, não há inferno, não há purgatório, não há anjos e demônios, e a justiça se faz pelo processo reencarnatório. É possível propor também a extinção dos termos pecado e castigo, porque os conceitos de culpa, pecado, pena e castigo não se conciliam com a visão dinâmica e libertária da reencarnação. E também podemos propor evitar a palavra expiação. Na visão de Kardec, a expiação é apenas viver a vida, mas ela está muito carregada pelas religiões com o conceito de culpa e pecado. Então, o conceito enraizado na palavra expiação não se concilia com a visão dinâmica e libertária da reencarnação. Até mesmo o termo prova pode ser repensado. O conceito estático de prova pré-determinado deve ser substituído pelo de oportunidades dinâmicas de aprendizagem e progresso. Pois bem, então do ponto de vista ético e moral, como podemos buscar nas obras de Kardec e espíritas contribuições para as injustiças?
Eu tentei resumir aqui em 5 pontos fundamentais, que evidentemente não cobrem toda a contribuição das leis morais, mas servem de base importante para as propostas baseadas no Espiritismo. Todas elas são tiradas das leis morais. A educação como base para o progresso dos seres humanos e da sociedade. O trabalho como direito e dever. A igualdade de direitos entre todos. A liberdade de pensar e também de agir. E a justiça, baseada nos direitos naturais. Mas as bases para a construção de uma sociedade melhor também podem ser encontradas no Livro dos Espíritos. As bases fundamentais são a fraternidade, a solidariedade e o amor. Se pudermos propor um modelo espírita, ético e moral, proporemos um conjunto de buscas que devem ser levados à sociedade, em conjunto com outros humanistas do mundo todo que lutam pelas mesmas coisas, mas lembrando que na visão espírita, uma base fundamental é construirmos uma sociedade baseada na fraternidade, na solidariedade e no amor. Vou então, para terminar a exposição, fazer algumas propostas para a sociedade. Antes, lembrando, mais uma vez, que não estamos sós. É estranho pensar que muitas pessoas espíritas consideram que devem propor algo de forma totalmente isolada, sem o devido diálogo com outras formas de pensamento, sem a devida conexão com humanistas de todos os grupos, de todos os países e de todas as espécies. Temos que lembrar, portanto, que essas propostas devem ser levadas com o objetivo de um diálogo com a sociedade. Também uma segunda consideração, de que o amor é a força que une as pessoas. E de maneira alguma podemos nos alinhar nesse diálogo, com propostas que rompam com esse laço fundamental. É através do amor que vamos construir uma sociedade melhor. Primeira proposta. Mais uma consideração antes das propostas. A ideia espírita embasa a seguinte consideração, de que nós devemos personificar todas as experiências, ações e decisões. Ou seja, considerar que as pessoas é que fazem, que tomam as ações. E são as pessoas que são vítimas ou são impactadas pelas ações. No mundo moderno, houve uma grande despersonalização das ações e das análises. Muitas causas são atribuídas ao mercado, às instituições, às nações, sem personificar quais foram as suas causas. E muitos impactos são analisados do ponto de vista de qual é o impacto sobre o mercado, sobre as instituições, sobre as nações, sem se preocupar em qual é o impacto sobre cada uma das pessoas que fazem parte desses grupos. Então, uma contribuição espírita deve envolver necessariamente, sempre, personificar quem está tomando essas ações, quem está decidindo isso e quem são as pessoas que são impactadas por essas ações. Porque as pessoas são espíritos imortais. Ações são tomadas por pessoas. Ações afetam as pessoas. Temos que assumir a responsabilidade pelas decisões. Decidir e planificar com foco nas pessoas. Agora sim, a primeira proposta. Condições de vida básicas. Temos que lutar por elas. Quais são? As condições que envolvem alimentos, que envolvem moradia, vivenda, as condições que envolvem educação, trabalho e saúde. Nós temos que lutar para que superemos o estágio em que nem todos tenham condições básicas necessárias para viver.
O Livro dos Espíritos coloca a felicidade baseada em 2 pontos. Primeiro ponto, ter o necessário para viver. Segundo, estar com a consciência tranquila. Portanto, a consciência sim, depende de cada um. Mas o primeiro ponto da felicidade é todos termos o necessário para viver. Segunda proposta, a liberdade como um direito fundamental. A liberdade é o principal instrumento de progresso espiritual. E nós espíritas defendemos radicalmente a liberdade como instrumento de progresso. O acesso à informação, a liberdade de expressão, a liberdade de ação e a liberdade de pensamento e crença defendidos radicalmente. Terceira proposta, a igualdade de direitos ampla, porque todos somos iguais. Aqui temos algumas figuras que buscam representar algumas ações mais pontuais que envolvem a igualdade de direitos. Os direitos das crianças, direitos de homens e mulheres, direitos das várias etnias, direitos de deficientes, direitos de homossexuais, direitos dos mais velhos. Aqui também os direitos dos prisioneiros, dos criminais. Desdobrando essa proposta, pensamos que que os direitos humanos devem ser defendidos pelos espíritas no debate social. São os direitos inerentes a toda a pessoa humana, independentemente de seu estado social. E aqui, mais uma vez, os vários tipos de direitos que temos que defender. Proposta 4. União por todos. Lutar contra o sectarismo religioso. Reconhecer e respeitar as diferenças. E reconhecer também o valor que elas têm. Identificar e unir as mãos em causas comuns. Proposta 5. Olhar para a frente. Olhar para essas crianças, para o brilho que trazem e perceber que construímos um mundo para elas e para novas gerações. Graças, thank you, muito obrigado.